A Segunda Guerra Mundial é frequentemente lembrada pelo horror do Holocausto na Europa e pelas batalhas devastadoras no Pacífico. No entanto, uma das fases mais sombrias desse conflito foi a crueldade cometida pelo Japão Imperial. Entre 1937 e 1945, o Japão conduziu uma campanha brutal de conquistas e ocupações que deixou um rastro de sofrimento humano. As atrocidades cometidas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial deixaram sequelas por gerações, e muitas das quais ainda são pouco conhecidas. Nossa jornada começa em 1937, quando o Japão lançou uma invasão brutal à China. O ponto culminante dessa ofensiva foi o massacre de Nanquim, uma tragédia que ficou gravada como uma das piores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro daquele ano, as tropas japonesas capturaram a cidade de Nanquim, então capital da China. O que se seguiu foi um período de 6 semanas de terror absoluto. Estima-se que entre 200 mil e 300 mil civis e prisioneiros de guerra chineses foram massacrados, muitos deles de maneira extremamente cruel. Mulheres e crianças foram vítimas de abuso em massa, e a brutalidade foi tamanha que o evento passou a ser conhecido como o Abuso de Nanquim. Testemunhas relatam atos de barbárie como decapitações, queimaduras e mutilações, todos cometidos com uma frieza inimaginável. O Japão na Segunda Guerra Mundial foi um dos principais membros do eixo, ao lado da Alemanha e da Itália. A guerra foi marcada por uma série de conquistas agressivas, brutalidades cometidas contra prisioneiros de guerra e civis, e uma determinação em expandir seu império pela Ásia. O Japão já havia mostrado ambições expansionistas na década de 30, com a invasão da Manchúria em 1931, e a subsequente guerra com a China em 1937. Essas ações refletiam o desejo de recursos naturais e de estabelecer o Japão como uma potência dominante na Ásia. Sabemos que na Segunda Guerra Mundial tiveram muitos experimentos macabros, e com os japoneses não foi diferente. Enquanto o massacre de Nanquim representava a violência direta e explícita do exército japonês, havia outro tipo de crueldade sendo perpetrado em segredo, longe dos olhos do mundo. A Unidade 731, uma instalação militar localizada na Manchúria ocupada, foi o cenário de experimentos humanos que desafiam qualquer compreensão de moralidade. Sob o comando do general Shiro Eshin, médicos e cientistas japoneses realizaram experiências desumanas em prisioneiros de guerra chineses, coreanos, russos e até mesmo em civis. Pessoas foram expostas a armas biológicas, como a peste bubônica e o antraz, tiveram membros amputados e recolocados em partes diferentes do corpo, foram congeladas vivas e expostas à radiação letal, tudo em nome da ciência. Essas atrocidades não tinham outro propósito senão testar os limites do corpo humano e desenvolver armas biológicas para uso militar. E o mais aterrador, após a guerra, muitos dos responsáveis por esses horrores escaparam da justiça, com alguns recebendo imunidade em troca de seus achados científicos. Além dos experimentos e massacres, o Japão Imperial também foi responsável por tratamentos cruéis e desumanos a prisioneiros de guerra. Nos campos de prisioneiros espalhados por toda a Ásia, soldados capturados eram submetidos a condições extremas, trabalho forçado, fome e espancamentos constantes. Um dos episódios mais notórios foi a Marcha da Morte de Bataan, em 1942. Após a rendição das forças aliadas nas Filipinas, cerca de 75 mil soldados filipinos e americanos foram forçados a marchar cerca de 100 quilômetros, sob o calor intenso, sem comida, água ou descanso. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo eram sumariamente executados, e outros sucumbiram à exaustão, desidratação e doenças. Essa marcha ficou marcada na história como um exemplo da crueldade impiedosa das forças japonesas durante a guerra. A Segunda Guerra Mundial deixou uma lição fundamental: a necessidade vital de promover a paz, a cooperação internacional e a defesa dos direitos humanos. O conflito mostrou os perigos do extremismo, do totalitarismo e da intolerância, revelando o impacto devastador da guerra sobre a humanidade.
A partir dessa experiência, surgiram esforços para prevenir futuras guerras, promover a justiça e educar as gerações seguintes sobre os horrores do passado, a fim de garantir que tais tragédias nunca se repitam. Porém, sabemos que os senhores do mundo promovem as guerras para o enriquecimento e poderio próprio. But when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Ao final da guerra, o Japão foi forçado a se render após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, encerrando assim um capítulo sangrento da história mundial. No entanto, as cicatrizes deixadas por suas ações durante a guerra continuam a assombrar muitos países da Ásia até hoje. As crueldades cometidas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial servem como um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz em tempos de conflito, e devem ser lembradas para que nunca mais se repitam. E, apesar do tempo que passou, é essencial que essas histórias sejam contadas e recontadas, para que as vítimas não sejam esquecidas e a justiça, mesmo que tardia, seja buscada. Após a rendição japonesa, líderes militares e políticos foram levados a julgamento por crimes de guerra nos tribunais de Tóquio. Embora alguns tenham sido condenados e executados, muitos crimes passaram impunes, e a memória dessas atrocidades foi, em muitos casos, silenciada no Japão pós-guerra. No entanto, as vítimas e seus descendentes continuam a lutar por reconhecimento e reparação.